Olá, eu me chamo Vitória Lorena, tô voltando aqui pro YouTube depois de muito tempo e dessa vez eu vim falar de algo que é muito importante para os estudantes de fonoaudiologia e os fonoaudiólogos. Hoje eu vim falar dos componentes da linguagem, ou componentes linguísticos. É muito importante nós termos conhecimento desses componentes da linguagem, componentes linguísticos, quando nós vamos fazer uma avaliação de linguagem ou uma triagem de linguagem nos pacientes. E de antemão eu já quero enfatizar mesmo, que esse conteúdo é mais voltado para esse público da fonoaudiologia, porque nessa área da linguagem a gente vai ter o conhecimento desses componentes realmente para isso, para fazer uma triagem, para fazer uma avaliação e ter um bom diagnóstico do que o paciente pode ter. E eu sempre vou estar enfatizando isso nos vídeos, que forem realmente voltados para o público da fonoaudiologia, tá certo? Esse vídeo vai ser bem simples, bem rápido, mas vai ser muito importante. Então, os componentes da linguagem são fonologia, semântica, pragmática, léxico e morfossintaxe. Eu vou falar de cada um bem rapidamente e falar das alterações que são visíveis em cada um. Então, vamos do pequeno para o grande, Começar com a fonologia. A fonologia, na verdade, ela anda junto com a fonética, tanto que a gente estuda fonética e fonologia. A fonética é a produção motora do som em si, em que eu estudo os sons mesmos, sons fricativos, sons oclusivos, plosivos, enfim. Na fonologia, vai ser mais voltado para a consciência do som, para a consciência de que um som tem um significado que vai dar o significado da palavra. Por exemplo, a gente estuda na fonologia também os pares mínimos. Por exemplo, fã e vã. Uma coisa é eu falar faca, outra coisa é eu falar vaca. São duas palavras parecidas, tem uma cadeia parecida, mas o primeiro som é distinto e esse som confere o significado da palavra. Então, em linhas gerais, é isso. Normalmente, numa alteração de fonologia, a criança ela vai ter uma dificuldade nessa produção dos sons, nessa consciência de sons. Então, ela provavelmente não, a criança vai apresentar processos fonológicos, seja de repetição do som, ou então simplificação do som, por exemplo, simplificação do R vibrante, ou então simplificação do encontro consonantal de L, de uma consoante com o L. Então, normalmente é isso que vai ser uma alteração na fonologia. Lembrando, que a fonologia são o som em si, o som individual que vai se juntando com outro som que vai formar as palavras e as palavras formam as frases que formam o contexto em que eu coloco a minha comunicação. O próximo componente é a morfossintaxe. A morfossintaxe é a junção da morfologia com a sintaxe. A morfologia é a formação da palavra em si. A morfologia que vai formar as palavras que são verbos, que são adjetivos, que são substantivos. Enfim, ela está ligada à estrutura da palavra. Já a sintaxe, ela vai dar a função da palavra em si. Por exemplo, a sintaxe vai denominar, o que é o verbo, vai denominar o que é o substantivo, vai denominar o que é o adjetivo, enquanto que a morfologia ela vai formar essas palavras e elas trabalham juntas, morfologia e sintaxe formam a morfossintaxe. Então, com essa função linguística, a gente vai ter a formação das frases, a formação das palavras e das frases que é tão importante para a minha comunicação, que é tão importante para o meu discurso. Então, uma alteração na morfossintaxe pode ser caracterizada, por exemplo, em eu ter uma fala que é mais telegráfica, em que eu falo só o básico, em que eu não tenho ali as conjunções, em que eu só falo da água e, como eu falo, embora, aponta para a porta e fala embora. Não tem uma formação das palavras. É claro que a gente tem os marcos do desenvolvimento, que tem um padrão de idade ali para a criança desenvolver os seus fonemas, desenvolver
as palavras, as frases, mas a gente analisa tudo isso dentro dos padrões. Então, se tá fora ali do padrão, mesmo que ainda seja um nível baixo, é importante ficar atento. Os próximos componentes linguísticos é o léxico e a semântica. Eles dois andam juntos por quê? O léxico é o vocabulário em si, né? Então, a quantidade de palavras que eu conheço. E quando eu conheço as palavras, eu também sei o significado delas, né? Por exemplo, vou criar aqui uma situação. Vou almoçar, então eu me sento, né? Me sento na cadeira, vou pegar o meu prato. Eu sei no que eu estou sentada. Eu sei para que aquilo serve. Quando eu pego o prato, eu sei a palavra prato, eu sei o que é o prato, para que serve o prato. Então, o léxico é a palavra em si. Eu sei que o objeto que eu peguei para eu pegar e botar a minha comida é o prato. E a semântica é o significado. Eu sei para que serve. Eu sei que o nome do objeto é prato e eu sei para que serve o prato. E, por último, a pragmática. A pragmática é o uso da fala, né, num discurso social. É eu saber me comunicar, é eu saber ter a minha troca de turnos no meu diálogo, na minha conversa. A pragmática, ela me permite me colocar ali no meio e me comunicar com as pessoas, né? Usando as minhas palavras, usando os meus gestos e tendo mesmo uma comunicação com função, uma comunicação funcional. Então, algumas alterações na pragmática é justamente essa falta de atos comunicativos, essa falta de fazer perdurar uma conversa ou de continuar ali naquela conversa. Muitas vezes, só abrindo esse parêntese, porque hoje em dia o maior boom assim, né, dos problemas de linguagem é olhado muito nas crianças, né? Porque hoje em dia tem muitas crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Mas nessa questão da pragmática, a gente vê que você já adulto mesmo, já tem uma linguagem desenvolvida, mas talvez você não tenha uma boa pragmática. Talvez você não tenha uma boa pragmática e deva desenvolver aí o seu discurso social, o seu continuar, né, uma conversa, ou então ter a iniciativa da conversa e não sair da ideia da sua conversa, ter uma conversa que tem uma coesão, que tem uma coerência, tudo isso é a sua pragmática. Então, basicamente, esse foi o vídeo sobre fonologia, semântica, léxico, morfossintaxe e pragmática. Eu espero que você que está aí tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E eu espero sempre continuar trazendo esse conteúdo que é muito importante. Eu não sei você aí que está do outro lado da tela, mas às vezes eu tenho assim, uma dificuldade de encontrar bons conteúdos mesmo, de qualidade mesmo, para esse público da fonoaudiologia. Então, se você se sente ajudado por esse vídeo que eu fiz, eu peço que você também me ajude, curta o vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode comentar. Se você tem algo a acrescentar, pode comentar também no vídeo. E eu também quero lembrar novamente, né, que é muito importante nós termos conhecimento dos componentes linguísticos, porque, querendo ou não, eles são uma base para a gente fazer uma boa triagem e uma boa avaliação. E eu observo isso numa conversa com o meu paciente, né? Numa conversa com a criança, numa conversa com o adulto, né? Hoje em dia se fala muito da questão das crianças com o espectro autista, mas tem outras coisas que podem causar alterações de linguagem, né? Por exemplo, hoje em dia os AVCs, né, AVS, que estão muito incidentes, inclusive em pessoas cada vez mais novas. Uma lesão cerebral na nossa área da linguagem, né, na nossa área de Wernicke, de Broca, pode sim causar, e normalmente causa, alterações na linguagem, e que eu vou percebendo tudo isso ali, conversando com o meu paciente em um contato inicial, em eu pegar um objeto e falar o que é isso, como é o nome desse objeto, para que serve esse objeto, onde está a caneta rosa, qual é a cor da blusa que eu estou usando.
Tudo isso analisa a linguagem dele. E tudo isso requer estudo e conhecimento para ver como está, né? A fonologia, o léxico, a semântica, a pragmática, a morfossintaxe daquele paciente. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Novamente falando. E até o próximo vídeo. Coloquem sugestões aqui. Tchau!